Nesse vídeo a gente vai falar sobre como o Paulo Souza vai resolver o problema de transição defensiva do Flamengo e ele deixou muito claro isso. A gente não vai te enrolar. Deixe seu like, faça a tua inscrição. E eu quero lembrar que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui na descrição desse vídeo para poder assistir aos jogos do Campeonato Carioca de graça. Para isso é o seguinte, você vai entrar aqui e seguir os passos que determinam este link, tá? E aí você pode sim, de repente, quem sabe, né? Se você conseguir assistir aos jogos do Campeonato Carioca de graça, paranaense, catarinense também. Lembrando que os melhores momentos estão sempre à disposição, tão logo acabam os jogos, beleza? Então não se esqueça, baixe aqui ou então escaneie o código QR que está aqui em cima neste vídeo para você conseguir participar deste questionário e de repente conseguir aí, tá bom? Vamos lá então ouvir o Paulo Souza sem enrolação para você saber o problema que o Flamengo tem pelo lado direito defensivo que a gente identifica desde o jogo contra o Atlético Mineiro pela Supercopa e como ele vai resolver isso. Teve vídeo nesse canal alertando para a movimentação dos volantes na recomposição defensiva. Vamos lá. Eu queria saber, insistir num tema que você passou por ele agora na última resposta, entender se isso é um risco que você decidiu assumir ou se é algum mecanismo que ainda precisa ser melhor trabalhado, que é justamente essa recomposição e essa marcação pelo lado direito do Flamengo. Especialmente quando joga o Gabi como um dos dois homens por trás do centroavante, especialmente quando ele está pelo lado direito, tem vezes que ele participa da primeira pressão, quando o adversário sai com 3, e isso termina por liberar muito o lateral esquerdo adversário. Aconteceu por vezes na Supercopa contra o Atlético, em algumas saídas por aquele setor. Hoje aconteceu em alguns momentos com o Edmar. Nem talvez pela característica dele, nem sempre ele também tem essa intensidade de voltar pelo lado o tempo todo. E não sei se hoje, a mim tive a impressão que você inverteu o Gomes com o Arão, fazendo o Gomes muitas vezes ser o jogador que vinha cobrir pelo lado direito. E aí, por vezes, a sensação que descompensava o centro do campo, quando o Vasco conseguia fazer essa virada de fora para dentro. Isso é um risco assumido pelas características dos jogadores ou é um mecanismo para trabalhar melhor que você acha que o tempo ainda vai precisar te dar? Boa pergunta. Há vários pontos, e essa é uma pergunta bem completa e agradeço bastante essa pergunta, porque não temos muito tempo para isso, mas dá para poder fazer uma explicação extraordinária. Há vários momentos do jogo. Claro, como as dinâmicas defensivas de cobertura sobre o corredor direito, cobertura no Gabi, inicialmente era com um maior foco do João, mas pontualmente em certos determinados momentos do jogo, nas nossas transições defensivas, o Arão tinha esse mesmo posicionamento, por isso eram entre eles os dois que tínhamos que fazer. Os primeiros 20 minutos, tão erróneos com bola, fez com que o próprio Arrasca, mesmo em termos de intensidade, no momento da perda, não se reposicionasse, porque era também uma das dinâmicas defensivas e estratégicas para o jogo, para poder colmatar esse mesmo espaço no centro, porque éramos arrastados, porque era uma dinâmica que nós assim o exigimos e que nós preparámos estrategicamente, e faltava-nos um jogador, como também a interpretação do próprio Pedro e do próprio Gabi, estrategicamente para este jogo, porque não é algo que nós queremos evidenciar ou queremos ter como dinâmica em todos os jogos, porque os adversários são diferentes e temos que estrategicamente também ter elementos que nos possam favorecer. Mas sobretudo estava a falar dos dois, porque havendo esta basculação da parte dos nossos dois volantes, era importante não haver saída de bola do nosso adversário na frente dos nossos volantes. E daí a importância de reduzir distâncias dos nossos dois jogadores da frente, seja do Gabi, seja do Pedro, para que a bola estivesse sempre na frente do nosso bloco. E nem sempre isso aconteceu. Ou seja, nem sempre isso aconteceu. Várias vezes, sobretudo no primeiro tempo, o jogador com bola do Vasco, sem pressão, encontrava um jogador livre flutuando e nas costas do nosso meio campo e baixo, não tanto próximo da linha defensiva, e normalmente não é, com grande capacidade, ou seja, de leitura e de timing, que nos foi levando mais para trás. Nos outros dois jogos tivemos muito mais capacidade de poder controlar, e neste, com certeza, com jogadores com características diferentes, mesmo em termos de entendimento
do espaço de ocupação, do tempo de chegar lá a esse momento não foi o melhor e por vezes o nosso adversário foi-nos arrastando. Mas sobretudo porque nós iniciámos a defender mal porque com bola perdemos demasiado fácil, simples e fora de posição. Paulo Sousa tem mais de uma semana aí que ele vai dedicar aos treinamentos. E nesta semana, como é que ele vai fazer? O que ele vai priorizar? A gente vai saber tudo aqui. Eu sempre deixo a pergunta e a resposta na íntegra para você entender o contexto. Não só um trecho da resposta, mas tudo para você entender o contexto. A Rádio Ferge e Rádio Damas do Esporte. O Flamengo agora vai ter um período, né, maior aí para poder ter treinamentos, algo que não é tão frequente, né? Na maioria das vezes são jogos em sequência. E eu queria saber de você, assim, o que você gostaria de trabalhar, assim, mais especificamente, qual seria aquele ponto que você vai trabalhar com mais empenho aí nesse período, que seria onde o Flamengo precisa crescer mais? Vamos aproveitar este momento para recuperar alguns jogadores, algumas contraturas musculares, e desde já também uma palavra muito positiva de agradecimento pelos recursos humanos que nós encontramos no Flamengo, neste clube maravilhoso. O nosso departamento médico, a disponibilidade, a qualidade que tem vindo a mostrar-nos, porque não há só um trabalho no campo, há um trabalho fora do próprio campo, e a disponibilidade que eles têm tido é extraordinária. Os nossos roupeiros, ou seja, todo o departamento de análise tem sido extraordinário e a vitória também é deles. E a primeira coisa é recuperar jogadores, fisicamente, mas também mentalmente, porque aquilo que nós pedimos aos nossos jogadores também tem a sua complexidade. E há um cansaço também mental mais do que uns em outros. E depois também depende de cada jogo. E essa complexidade aumenta também a importância do descanso mental. Normalmente, nas nossas sessões de trabalho, mesmo que possamos incidir um pouco mais em alguns elementos, ou em alguns momentos do jogo, eles estão sempre associados. Nós não dissociamos. Ou seja, se nós damos mais importância à nossa organização ofensiva, ela está um outro momento associado, é no momento da perda. Por isso, nós temos que trabalhar esses dois momentos. Vamos continuar a trabalhar muito porque nós queremos mandar no jogo, queremos sair das pressões que os nossos adversários estrategicamente também vão tendo, dependendo dos seus próprios jogadores, vão oferecer complexidade ao jogo completamente diferente. Daí temos que estar preparados. Também temos que estar preparados nos jogadores que estão em campo para poderem interagir entre eles. É diferente ter um Everton ou ter um Gabi entre linhas, por exemplo, ou ter um Vitinho entre linhas. Por isso é algo que nós temos que ir associando e temos que ir conhecendo a importância de quem tem bola, que tipo de decisões é que normalmente tem, quais são os espaços, quais são as linhas que nós temos vindo a trabalhar, onde é que elas existem, e depois a própria mobilidade e a dinâmica que cada um dá ao jogo, que é diferente. Daí vamos dar continuidade a muito trabalho de finalização, que é para podermos ser mais eficazes e para podermos ser a controlar melhor os nossos adversários no jogo com golos. Vamos continuar a trabalhar alguns conceitos da nossa linha defensiva, porque em termos nos nossos volantes cresceram muito. As distâncias, o saltar de linhas, o tempo de saltar e de fechar, ou seja, de encurtar distâncias, a forma como nós roubamos, antecipamos, tem sido extraordinário. Todos eles, vamos precisar deles porque há um dispêndio muito grande. Por isso é algo que nós vamos continuando a trabalhar. Um pouco